Antes de iniciarmos a história desse veículo por aqui, precisamos primeiro voltar um pouco no tempo, para ver onde e como tudo começou. A história da Ford com veículos de passeios nacionais teve início em 1967 com o enorme e luxuoso Ford Galaxy 500, um sofisticado sedã que chamava a atenção pelo seu tamanho e pelo seu interior bastante espaçoso e bem acabado. Embaixo do capô, este veículo vinha equipado com um motor V8 de 4,5 litros, que desenvolvia potência de 164 cavalos. No ano seguinte, era a vez do primeiro sedã de porte médio da Ford, o Corcel, que trazia um visual marcado por linhas retas e pelo charme da carroceria sedã de 4 portas. Já embaixo do capô, o Ford Corcel era equipado com um motor de 1,3 litros, que desenvolvia a potência de 68 cavalos. Em 69, a família Corcel crescia com a versão coupé de 2 portas e no ano seguinte, era a vez da perua Belina. Em 73, era a vez do lançamento do novo Ford Maverick, um belo coupé de visual esportivo, marcado pela dianteira com capô longo e pela traseira curta, bem ao estilo fastback. 5 meses depois do seu lançamento, surgia a rara versão de 4 portas, disponível para as versões Super e Super Luxo, e tanto o coupé como a versão de 4 portas eram equipados com 2 opções de motores, sendo um de 6 cilindros em linha com 112 cavalos, e o outro um V8 de 4,9 litros, com 197 cavalos. Em 1976, toda a linha Galaxy passa por grandes mudanças estéticas, e que apesar de simples, estas fizeram total diferença no visual deste veículo. Já o ano de 78 foi marcado pelo lançamento da nova linha Corcel de segunda geração, estes denominados como Corcel 2 e Belina 2. Porém, a década de 70 passava por uma grande crise de petróleo, o que resultava em combustíveis cada vez mais caros e consequentemente também, em uma enorme queda de vendas para os veículos que consumiam muito combustível, e nessa época, carros como o Ford Maverick e o luxuoso Landau que já tinham uma certa fama de beberrões, foram perdendo as suas vendas para veículos mais compactos e econômicos, e de olho nessas informações, a Ford deu início ao projeto Ômega, que visava desenvolver um novo sedã de luxo que fosse elegante e luxuoso como o Ford Landau, e ao mesmo tempo econômico como um Corcel. Para a construção desse novo veículo, a Ford utilizou como base a plataforma do novo Corcel de segunda geração. Já em relação ao seu desenho, a Ford buscou inspirações em veículos europeus como o Ford Granada. Um fato bastante curioso é que durante a fase de desenvolvimento desse veículo, vários protótipos foram apresentados em algumas clínicas organizadas pela própria Ford, para ouvir a opinião de futuros compradores sobre o desenho desse novo veículo. E depois de um certo tempo e de vários protótipos produzidos, em maio de 1981 era apresentado para o público o novo Ford Del Rey, um belo sedã de 3 volumes muito bem definidos, que trazia um visual marcado pela carroceria de linhas retas com opções de 2 ou 4 portas e pela dianteira, que trazia detalhes como faróis retangulares, luzes de direção nas extremidades e ao lado dos faróis, para-choques cromados com detalhes emborrachados e pela grade com filetes verticais que dependendo da versão, podia vir até com filetes cromados. E por falar nisso, o Ford Del Rey era disponível em 2 opções de acabamentos, sendo uma versão básica denominada como versão prata, e uma mais luxuosa chamada versão ouro. A versão de entrada chamada prata, trazia detalhes como rodas de aço pintadas de preto e prata, e grade do motor sem filetes cromados. Já a versão top de linha ouro, trazia detalhes como rodas de liga leve aro 13, grade dianteira com filetes cromados, faróis de neblina, repetidores de seta sobre os paralamas dianteiros, vidros verdes, e como opcional podia vir com teto solar e limpadores de faróis. Agora voltando a falar dos detalhes do carro, na sua lateral, também vale destacar os vários detalhes cromados, os borrachões na parte inferior da lateral e o emblema no paralama dianteiro com o nome da versão. Enquanto o visual de sua traseira era completado pela tampa do porta-malas com abertura até as lanternas traseiras, estas que eram retangulares na posição horizontal e que eram separadas pela placa do veículo localizada entre elas. Já o bocal de abastecimento do tanque de combustível ficava escondido atrás da placa traseira. Agora em relação às bagagens, este sedã vinha com um porta-malas de 343 litros, o que era muito bom para os padrões da época. Por dentro,
Os ocupantes eram muito bem recebidos pelo ótimo acabamento digno de um verdadeiro veículo de luxo, que trazia detalhes como piso e porta-malas todo acarpetado, bancos e laterais das portas revestidos em veludo com opções de cores em bege, preto ou marrom, e apesar de ter um espaço interno menor que o do Ford Landau, o interior do Del Rey compensava essa falta de espaço por trazer vários itens inéditos e de luxo que não existia nem no antigo sedã de luxo da Ford, como o controle de todos os vidros elétricos e travas concentrados na porta do motorista, individuais em cada uma das portas, cintos de segurança de 3 pontos e retráteis para os ocupantes dos bancos dianteiros, ar-condicionado integrado ao painel, além de console de teto com luzes de leitura direcionais e o famoso relógio digital com cronômetro. Já em relação à segurança, este veículo vinha equipado com luzes de segurança e travas elétricas nas portas, trava de segurança para as portas traseiras, retrovisores com comando interno e freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Na parte da frente, o Del Rey trazia um painel com desenho semelhante ao da linha Corcel, mas com um refinamento bem superior. Além disso, também vale destacar as saídas da ventilação forçada em formato retangular, e o pequeno console central que acomodava a alavanca do câmbio e itens como o rádio e o comando da ventilação forçada. Outro detalhe que vale a pena mencionar, era o seu painel de instrumentos que na versão ouro era basicamente o mais completo daquela época, pois trazia todas as suas informações em vários marcadores circulares, sendo 2 maiores ao centro com informações como o velocímetro no lado esquerdo, e o conta-giros no lado direito, além de várias luzes espias na parte inferior do painel e mais 4 pequenos marcadores circulares, sendo 2 no lado esquerdo com informações como o voltímetro e o marcador de temperatura do líquido de arrefecimento, e mais 2 marcadores no lado direito com informações como o manômetro de óleo e o marcador de nível de combustível. Já a versão prata, trazia um painel de instrumentos mais simples, com informações como velocímetro, marcadores de nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento e luzes espias. Enquanto o volante é de 2 raios, e o câmbio manual podia vir com 4, ou opcional com 5 marchas. Embaixo do capô, o Ford Del Rey era equipado com o mesmo motor de 1.6 litros da linha Corcel, com versões a gasolina ou a álcool. Já o Ford Del Rey equipado com o motor a álcool, desenvolvia potência de 69 cavalos e 12,4 kg de torque, a 2.800 RPM. Com essa potência aliada ao câmbio manual de 5 marchas, o Ford Del Rey acelerava de 0 a 100 em longos 21 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 139 km por hora, números muito baixos para o porte desse veículo. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Já no final do ano de 82 para o início de 83, o Ford Del Rey ganha mais requinte e luxo com a opção do câmbio automático de 3 marchas com comando eletrônico comandado por um módulo, e que inclusive, foi o primeiro carro nacional a vir com uma transmissão com essas características. E no embalo do sucesso do luxuoso Del Rey, em 1983 foi a vez da Belina ganhar um toque de requinte e luxo com a sua nova versão top de linha, agora chamada de Del Rey Scala. Disponível apenas na versão ouro, a perua Del Rey Scala trazia um visual marcado por vários detalhes herdados do sedã Del Rey, como nova grade com frisos verticais, repetidores de seta sobre os paralamas, rodas de liga leve aro 13, bagageiro de teto cromado e novas lanternas traseiras, que eram acompanhadas por um complemento sobre a tampa do porta-malas. Por dentro, a perua Del Rey Scala trazia o mesmo acabamento do sedã de luxo da Ford, como o interior todo acarpetado, bancos em veludo, vidros e travas elétricas, console de teto com relógio digital, o mesmo painel com quadro de instrumentos completo do Del Rey, porta-malas com cobertura removível e ar-condicionado, porém este último só era disponível apenas como opcional. Para o ano de 84, a linha Del Rey ganha mais força e um melhor desempenho com a introdução do novo motor 1.6 CHT, que desenvolvia potência de 65 cavalos na versão a gasolina, e 73 cavalos na versão a álcool. Nesse mesmo ano, tanto a perua como o sedã receberam melhorias em seu câmbio, novos bancos e sistema de freios com duplo circuito em diagonal com novos freios a disco ventilado na dianteira. Em 1985, a linha Del Rey passa por leves alterações no seu visual, como novos faróis em formato trapezoidal, nova grade na cor do veículo composta por 3 lâminas horizontais, novos para-choques com novas ponteiras plásticas e uma nova carenagem localizada abaixo do para-choque dianteiro, que além de alojar os faróis de neblina, também deixou o visual da dianteira da linha Del Rey mais harmoniosa. Na sua lateral,
O visual era marcado pelas novas rodas com calotas plásticas, e pelo novo friso lateral emborrachado, agora mais largo e acompanhado por um filete cromado. Enquanto o sedã ganhou novas lanternas e nova grafia do emblema traseiro. Por dentro, a perua e o sedã também receberam um novo painel com linhas mais suaves e com um melhor acabamento, já o câmbio manual de 5 marchas passou a ser item de série em todas as versões. Junto com essa reestilização, também ocorreu a troca das nomenclaturas para o seguinte padrão. A nova versão de entrada passa a se chamar GL. A versão intermediária agora era identificada pela sigla GLX, enquanto a nova versão top de linha passa a se chamar Guia, e trazia detalhes como uma carenagem localizada abaixo do para-choque dianteiro, novas rodas aro 14 com calotas plásticas, abertura elétrica interna da tampa do porta-malas, interior com o painel com um melhor acabamento, novos revestimentos internos, banco traseiro com apoio de braço central e apoios de cabeça reguláveis. Para o ano de 86, o motor CHT passa por várias melhorias mecânicas e passa a se chamar CHT Max. Com essas atualizações, o seu motor ganhou um cavalo a mais em sua potência e deixou o sedã mais econômico e mais ágil em baixas rotações. Outra novidade para esse ano foi a opção da direção hidráulica e pelos retrovisores com comandos elétricos. Nesse mesmo ano, a linha Corcel teve a sua produção encerrada, e para substituir o espaço vago deixado pelo Corcel, em 87 a Ford decide lançar uma versão básica do Ford Del Rey, chamada Del Rey L. Esta versão de entrada perdia itens como as calotas plásticas, o spoiler dianteiro com os faróis de neblina, alguns frisos, para-choques mais simples e um interior com um acabamento mais simplificado. Enquanto a luxuosa versão Guia recebia ainda em 87 novas calotas plásticas. Em 1988, a Ford lança a série especial Del Rey 250.000, limitada em 1.100 unidades. Esta versão trazia todos os seus opcionais instalados, como antena elétrica para o rádio, vidros e retrovisores elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica e tampa do porta-malas com abertura elétrica. No ano seguinte, a Ford lança outra série limitada chamada Del Rey GL Série Especial, que trazia detalhes como calotas da versão Guia, spoiler dianteiro com faróis de neblina, maçanetas e para-choques na cor preta, além de frisos escuros e o motor 1.6 CHT Max. E você, já ouviu falar em alguma dessas versões? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo. Com a união da Ford e da Volkswagen formando a Auto Latina, onde estas duas empresas compartilharam motores, peças e até mesmo veículos, e em 89 o Ford Del Rey foi beneficiado com o motor e o câmbio de origem Volkswagen. Embaixo do capô, o sedã ganhou mais força e desempenho com a introdução do novo motor AP de 1.8 litros, que desenvolvia a potência de 87 cavalos na versão a gasolina, e 93 cavalos para a versão movida a álcool. Além do novo motor, o sedã da Ford também recebeu melhorias em sua suspensão, novas rodas de liga leve para a versão Guia, novos retrovisores, blacklight para o freio interior com novos revestimentos internos. E mesmo com todas essas melhorias mecânicas e estéticas, o Ford Del Rey estava perdendo força para a concorrência que chegava com veículos mais novos e mais modernos. Já a solução mais adequada para a Ford foi encerrar a sua produção em 1991 para dar lugar ao novo Ford Versailles, que chegava com um visual bem mais atual e moderno. E essa foi a nossa homenagem de hoje, trazendo a história desse belo e confortável sedã que marcou os anos 80, por trazer bastante requinte e luxo para as ruas brasileiras. E você, já teve um Ford Del Rey? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo.